grande drama, para além de termos estas serras todas a arder, temos aqui um grande drama humano, que é estas povoações todas cercadas pelo fogo. É uma aflição e meu marido ficou lá. É uma aflição muito grande, eu nunca tinha assistido a uma coisa destas. Ai. O ano de 2012 foi o segundo pior dos últimos 10 em termos de incêndios florestais em Portugal. Foram destruídos mais de 118 mil hectares de floresta. Cerca de 19 milhões de árvores morreram de pé. As espécies mais atingidas foram o pinheiro bravo, seguindo-se o eucalipto e o sobreiro. A região centro foi, o ano passado, das mais fustigadas pelas chamas. 2 dos 4 bombeiros que morreram em 2012 no combate aos fogos eram da Corporação de Coja, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra. A gestão da floresta é o aspecto mais importante para que a prevenção florestal seja uma realidade. No entanto, há um fator que logo à partida mata qualquer tipo de ordenamento: o facto de o Estado não saber, na sua maioria, a quem pertencem os terrenos florestais. Isto porque não existe um cadastro florestal. Há sempre aqui uma base que nos falta, infelizmente, mas não vale a pena estarmos a chorar sobre o leite derramado, que é a componente cadastral, que de facto, na região onde faz mais falta, que é o centro e norte do país, é onde ela, de uma forma geral, não existe, embora existam pontualmente em algumas zonas. O Governo pretende avançar com o cadastro? É público que sim. O Governo tomou uma iniciativa ao nível da Secretaria de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território, que tem esta competência de dar passos muito decididos para a constituição de um cadastro simplificado, a partir de um conjunto de elementos diversos que existem em diversas entidades públicas e privadas e que ajudarão a constituir uma malha que evidentemente não é completa, mas que resulta numa aproximação ao cadastro em zonas onde não temos nada, e portanto isso é seguramente melhor do que não existir base nenhuma, e essa malha será ao longo do tempo aperfeiçoada e certamente chegará o dia em que teremos um cadastro completo. Os especialistas também estão de acordo em relação ao facto de que só com uma correta gestão florestal será possível diminuir os fogos florestais. No contacto que tivemos com os proprietários, é certo que muitos estão um pouco alheios ao problema, não se interessam, apenas querem, digamos, receber o produto da floresta e não fazem, digamos, muito para melhorar, digamos, a situação, melhorar a prevenção. Mas há muita gente que vive lá, muita gente que tem as suas casas lá e percebem, digamos, que para poderem receber, poderem contar com aquela riqueza, para poderem contar com aquela paisagem, para poderem contar com aquele benefício, têm também que fazer algum sacrifício. E penso que muitas dessas pessoas estão dispostas a isso. E o que eu julgo é que não tem havido exatamente esse esforço de congregar esses esforços, essas vontades, de lhes dar, digamos, um pouco mais de meios e de recursos para que se faça uma tarefa junta. Portanto, voltando à questão que me está a pôr, da falta de prevenção, da falta exatamente da dificuldade de fazer essa prevenção na floresta que está pulverizada por um grande número de proprietários. Eu creio que, enfim, não deve ser impossível congregar essas vontades, mostrando às pessoas que aquilo que se está a procurar fazer, aquilo que se está a propor, é para o bem delas. Não é, digamos, uma simples medida, que é uma imposição, que é, digamos, algo que eles devem fazer, porque se não fizerem, digamos, são punidos, mas não, é para o bem deles. Como estamos numa zona de grande minifúndio,
Só com uma visão global da propriedade é que se consegue fazer prevenção de incêndios. Portanto, não se pode estar a olhar se isto é do Manel ou se é do António. Portanto, tem que haver uma visão global do território. E estes projetos que nós temos são baseados nos planos específicos da intervenção florestal. São projetos aprovados pelo PRODER. Têm exatamente essa visão global. Porque não vamos limpar 1 hectare nem 500 metros quadrados. Vamos limpar sempre na ordem as tais manchas, os mosaicos de gestão de combustíveis, que tecnicamente são assim, portanto, conhecidos. Os mosaicos são sempre áreas de 10, 15, 20, 50 hectares de limpeza. Portanto, e efetivamente, têm um grande efeito. Embora, claro, que em situações de grande intensidade de fogo não há nada que o pare, não é? A não existência de cadastro não deve e não pode ser uma desculpa para não fazermos melhor do que fazemos hoje em dia, mesmo com o cadastro ou com o não cadastro que temos. E, portanto, nesse sentido, há um conjunto de medidas que nós procuraremos ir pondo em prática, que estamos a tentar pôr e que procuraremos, que dizem respeito às ZIF e à maior capacidade das ZIFs poderem fazer coisas, se quisermos, pondo a coisa de uma forma simples e poderem assumir de facto a gestão. Mas há outro tipo de entidades que o podem fazer também. Fundamentalmente, para nós, o que é importante é criar escala na gestão dos espaços florestais. Os poderes instituídos têm que efetivamente criar condições para que esta situação desta floresta venha a ser no futuro mais prevenida, mais rentável, porque está em causa a economia e está em causa o meio ambiente. E também, Sr. Presidente, de que forma é que se pode então fazer essa prevenção? Com planeamento, com organização, efetivamente com atitudes de dimensão, eu diria, de grande capacidade. A floresta portuguesa pode ser alterada a todo momento e o todo tem que se implementar e é superior aos interesses do individual. Eu com isto acho que quero dizer muito. No passado fez-se a lei das Marias para defender o todo. Porque é que agora não se faz em democracia legislação que permita trabalhar a floresta, rentabilizá-la, mesmo que para isso alguns não gostem muito dessa atitude. Não estou a dizer para se retirar a propriedade aos cidadãos, até porque a Constituição portuguesa salvaguarda o direito ao associativismo e o direito à propriedade privada. Mas não falo em leis de expropriação, mas falo em leis expropriantes que permitam que salvaguarde o todo em detrimento do indivíduo. Porque nós não podemos continuar a assistir como seja uma calamidade, porque estas coisas têm algumas soluções, não se conseguirão erradicar, mas conseguirão com certeza melhorar a imagem da floresta portuguesa, rentabilizá-la, aumentar o valor da nossa economia, criar situações de que salvaguarde o ambiente. E para terminar diria isto: malditos incendiários, criminosos, que efetivamente não pensam no mal que fazem aos portugueses e à sociedade portuguesa. Os concelhos de Arganil, Oliveira do Hospital e Ceia foram dos mais atingidos pelos fogos em 2012. Os autarcas tentam encontrar soluções para estancar este flagelo que todos os anos pinta de negro o espaço florestal. Tem-se feito o possível, mas eu acho que deve haver algumas medidas que vão ser significativas e que devemos trabalhar todos em conjunto. Primeiro, com as próprias juntas de freguesia, depois com a própria GNR e com os serviços de fiscalização da Câmara Municipal. É a minha intenção lançar um programa de volta das povoações, onde haja silvados, onde haja determinados matos, serem todos retirados. Isto é, os proprietários dar-se-lhe um determinado tempo, a partir de fevereiro, terem 15 dias para todos apresentarem, se não apresentaremos-lhe coimas e faremos outra coisa, faremos a limpeza através de equipes que vamos buscar a POCs e equipes de limpeza e apresentaremos-lhe a conta em relação a esses proprietários que não fizeram. Eu penso que é uma medida indecente de qualquer maneira e depois devemos continuar a fazer um trabalho conjunto com as duas corporações de bombeiros, com os seus comandantes, com as direções, numa tentativa de fazermos alguns tratões, mas o Concelho de Oliveira disso está muito à frente em relação aos outros concelhos mais limítrofes. Nós já tínhamos feito isso e já havia um trabalho dessa
essa de prevenção. E foi com muita tristeza que eu vi também o adjunto, que tinha feito um trabalho extraordinário de prevenção, a forma psicológica como ele ficou arrasado quando toda a prevenção que tínhamos feito e o trabalho de muitas horas daqueles homens que ninguém lhes paga, ser ultrapassado por um conjunto de condições. Por isso eu acho que aqui ainda podemos fazer alguma coisa, melhorar, mas temos também que consciencializar o problema do cigarro. Há 1 ou 2 fogos que foram provados, grandes, também na nossa zona, que foi um cigarro deitado inadvertidamente de um carro. O outro também não há provas suficientes, mas a Judiciária investiga, de uns madeireiros que cortaram e que fizeram contactos e que depois nós temos que consciencializar essas pessoas nesta fase, a não executarem esses trabalhos em defesa da nossa floresta, em defesa dos bens materiais dos nossos municípios, que isso é fundamental. Há uma questão que tem tem vindo a ser alvo de atenção por parte das autarquias, mas também muito por parte dos proprietários, que é a limpeza dos terrenos. Em alguns casos isso tem sido conseguido, noutros menos bem conseguido, e isso é fundamental. Mas também é fundamental que quem, e neste caso não temos ainda nenhuma certeza sobre se há ou não origem criminosa nestes incêndios, mas há de facto muitas coincidências que nos fazem pensar que pode haver. É uma punição exemplar para quem comete este tipo de crimes, porque de facto é algo desolador quando olhamos para esta paisagem e vemos o que aconteceu. Infelizmente, aquilo que tem acontecido até aos dias de hoje, o combate em termos dos fogos faz-se efetivamente nesta época. É a nossa opinião que todas estas etapas se devem concretizar no período anterior, nos períodos da prevenção, na abertura de redes primárias, de faixas de proteção, em que quer a própria tutela, quer os privados, deverão ter em consideração tudo aquilo que são as condições inerentes a que a própria progressão dos fogos a existir sejam muito mais baixas. Depois, dizer que também a própria florestação que temos a cobrir aquilo que é este território também não é a mais adequada a que estas coisas não possam acontecer. É evidente que isto passa por uma reformulação de políticas, por um planeamento que tem e deve ser feito de uma forma diferente e também por uma mudança de mentalidades que tem que surgir e que tem que se evidenciar nas próximas gerações, porque é tudo muito difícil as coisas neste momento poderem acontecer, mas é evidente que dos incêndios também devem sair ensinamentos e dos ensinamentos que estes últimos incêndios nos trouxeram, normalmente o de 2010 e também o de 2005, é que a reflorestação a acontecer tenha que acontecer noutros modos e também com muita apreensão daquilo que eventualmente poderá acontecer no pós-incêndio. O diagnóstico está feito e a receita passada, mas na hora H o paciente acaba sempre por morrer. Poderá ser esta a conclusão a tirar na problemática dos incêndios florestais. O verão de 2013 está à porta e, uma vez mais, as previsões não são animadoras, uma vez que, como choveu muito durante o inverno e também a primavera, há um maior crescimento de matos que poderão permitir uma maior propagação das chamas. Para este ano, o Governo vai pagar a mais de 6.300 operacionais que no terreno vão tentar, mais uma vez, colocar um travão o mais cedo possível em cada um dos milhares de fogachos que irão eclodir um pouco por todo o país.